Sobre a questão dos vícios, é preciso enfatizar que muitas pessoas não conseguem superá-los porque não promovem uma mudança vibracional. Não falo aqui da mudança da frequência mental, da direção dos pensamentos. Aquele que acredita que pode superar algum vício através de uma forçação de barra mental, não se permitindo mais mentalmente a se entregar a um vício, perde o seu tempo, porque daí surgem as recaídas. A mente não é o ser, não é o espírito. A mente é apenas um instrumento e ela é instável. Ela oscila. O que a mente pensa num determinado instante, depois é negado, é contrariado no instante seguinte. Então a mente, ela não dispõe de uma perenidade, de uma segurança, um equilíbrio, uma moderação. Ela é instável. E quando o ser humano quer mentalmente apenas superar um vício, ele cai em falsos grilhões e daí surge uma pressão e o pior, uma pressão em meio à instabilidade, né? Em meio a uma frequência artificial. Porque os vícios, eles somente podem ser superados onde o ser humano desperta em espírito. Onde lá no fundo do seu ser, para muito além da mente humana, desperta alguma coisa e de dentro para fora vai tomando conta das camadas que envolvem o ser até chegar à mente. Este é o caminho que parte do espírito, atravessa a alma, chega ao cerebelo e depois, por fim, ao cérebro frontal. Onde a vontade de superar um vício surge lá daquelas profundezas, a mente é arrancada da influência das energias decadentes. Mas onde o ser humano busca fazer o processo ao contrário, partindo apenas da mente, obedecendo à mente e se sujeitando a ela, o que acontece? Ela não é arrancada da influência das energias negativas e trevosas. Então, num minuto, o ser humano não quer mais o vício, no minuto seguinte, a sua mente já é tomada por essas formas de pensamentos, e daí o indivíduo fica oscilando neste estado mental e emocional vacilante. E daí tem recaídas. Quantas pessoas não dizem para si mesmas, agora não vou mais me entregar ao vício, e dura pouco tempo, surgem as recaídas, e depois que uma recaída se dá, o indivíduo volta mais baixo ainda, retorna mais baixo ainda para o seu vício, se afunda ainda mais. Então essa estratégia mental de querer superar os vícios através de uma disciplina do raciocínio, isso é artificial porque falta a base interior, onde se deve buscar e procurar a sustentação. Pensemos um pouco, tudo na vida tem sustentação, precisa ter. O telhado de uma casa é colocado por primeiro ou por último? Por último. Primeiro precisa ser feito o fundamento, as paredes precisam ser erguidas, as colunas, e depois o telhado é colocado em cima. O telhado pode ser comparado com a mente. E a mente humana, da mesma forma como o telhado, precisa de um fundamento, que é o espírito, que é a intuição, que é o núcleo espiritual. A vontade de libertação diante do vício precisa partir desse núcleo interior, como um raio que arrebata o ser humano, que o coloca em outra frequência, de dentro para fora, o arrancando
da influência das frequências negativas da matéria grosseira mais densa. Frequências estas que estão no anel trevoso que envolve a Terra, e todas essas energias trevosas faz com que os seres humanos se mantenham presos aos seus vícios. O que são os vícios? O que são os vícios senão influências de formas de pensamentos, de energias trevosas sobre a mente, ou de espíritos desencarnados que vagam no entorno da Terra e que se encostam nas pessoas, agindo sobre a mente, influenciando a mente, para que o indivíduo usufrua de um determinado vício, para que o espírito desencarnado que está ao seu entorno possa coparticipar desta usufruição, deste vício, desta pendência, seja a bebida alcoólica, o cigarro, o sexo, a maconha, a cocaína, a pornografia, o consumismo, seja o que for. A Terra hoje está envolta por energias trevosas que constituem um anel trevoso e espíritos decadentes que não conseguem largar todo esse caldo de energias negativas aqui do entorno da Terra, que ficam então agindo sobre os seres humanos, para que eles permaneçam nessas energias viciadas e para que esses espíritos desencarnados possam coparticipar de todos esses vícios, dessa decadência, desta degeneração que hoje desgraça a humanidade. E o caminho da libertação não é mental. A mente sozinha não consegue se libertar, porque faz-se necessário uma vontade maior. Uma vontade maior somente pode partir de um espírito desperto. E quando o espírito desperta verdadeiramente, ele se conecta a energias que estão acima do anel trevoso. O espírito desperto passa a contactar planos mais sutis, mais refinados, e se preenche com essa energia. E uma vez que se preenche com essa energia, começa a limpar a sua alma e também a mente por fim. A mente precisa ser limpa primeiramente para que o ser humano possa se libertar de um vício. E o que limpa a mente? A disciplina ortodoxa da própria mente? Não. Essa disciplina ortodoxa da própria mente faz com que o ser humano permaneça preso às coisas fúteis e externas da vida. Somente um espírito desperto que capta energias mais elevadas é que pode limpar a mente, porque a mente ela não consegue captar energias elevadas, porque ela é a forma de inteligência aqui da matéria grosseira mais densa. Por isso enganam-se os dogmáticos, enganam-se aqueles que depositam todas as esperanças na disciplina mental. A mente não pode ajudar o ser humano. Ela é apenas um instrumento, precisa servir ao espírito. E somente o espírito pode promover a libertação. Quando, através do seu núcleo interior ativo, o ser humano passa a ter uma vibração melhor. Essa vibração melhor o desliga das formas de pensamentos, do anel trevoso, dos espíritos desencarnados que vagam no entorno da Terra, grudados a pessoas viciadas, usufruindo desses vícios, contribuindo para toda essa escravidão emocional, sensitiva, mental que existe sobre o planeta Terra. O ser humano precisa compreender que tudo precisa se dar de dentro para fora, naturalmente. A própria libertação dos vícios não é uma disciplina ortodoxa da mente, não é algo artificial, empurrado goela abaixo, mas sim algo natural.
através da naturalidade do espírito que simplesmente é, que vibra e vive nessa vibração, que o ser humano se liberta das influências degenerativas que hoje aniquilam a liberdade dessa humanidade materialista, que está presa aos vícios, às pendências, às fraquezas, o desequilíbrio emocional, o excesso de pensamentos que sufoca a atuação do núcleo espiritual. Os seres humanos precisam compreender que tudo precisa se dar naturalmente nessa vida. Não pode ser uma forçação de barra. A libertação dos vícios, quando é empreendida através dessa forçação de barra, o ser humano sempre retorna novamente aos vícios, numa situação pior em que estava anteriormente. E assim vai aprofundando-se cada vez mais a dependência. A decadência é isso. A recaída é isso. Quantas pessoas permanecem um tempo fora do vício e depois têm a recaída? Porque lá pelas tantas, somente através da mente já não é mais possível segurar a barra, já não é mais possível manter-se equilibrado. A mente, através da sua ortodoxia, cria uma atmosfera artificial que não valoriza a vida interior, e essa mesma mente depois faz com que o ser humano tenha a sua recaída e volte para o fundo do poço, pior do que estava antes. É assim. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até mais. Valeu!